Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre o livro Nós Nos Espalhamos, do Ian Reid, eu acho que assim pronuncia o nome do autor, que foi publicado aqui no Brasil em 2023 pela editora Rocco. Não vou fazer mistério, tá? Adorei o livro, tá bom? Mas antes da gente conversar efetivamente sobre ele, eu queria conversar algumas outras coisas com vocês a respeito de impressões e resenhas de um modo geral. Uma espécie de bate-papo mesmo, então se você não tiver com muita paciência, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição e no comentário fixado a minutagem do momento em que eu efetivamente vou falar do livro, tá? Mas seria legal você ficar aqui um pouquinho, bater um papo comigo. Inclusive, eu realmente ia querer que você assistisse esse momento aqui de bate-papo, porque eu realmente quero saber sua opinião, quero que realmente vocês comentem aqui pra gente poder conversar, tá? E quando eu for dar a minha opinião sobre o livro, pode ficar tranquilo, porque não vai ter spoilers. Recados dados, em primeiro lugar, esse é um livro que eu vi pouquíssimas pessoas comentando. E dessas pouquíssimas pessoas, só 2 conseguiram deixar realmente claro sobre o que era esse livro, porque ele passa muito a vibe de ser um livro de drama, mas quando a gente pega pra ler e tudo mais, a gente descobre que ele é um thriller psicológico. Baseado na sinopse dele, era sobre uma idosa que acabava indo pra um asilo, tinha ali alguns problemas de memória, mas uma sinopse dessa, gente, não diz nada, sabe? Parece só um drama simples. Tudo bem, eu entendo que a questão do envelhecimento é um tema importante, mas quando eu vou pegar um livro para ler, eu não procuro apenas, assim, uma reflexão. Não, eu procuro entretenimento. Então, parecia muito simples para ter um entretenimento de verdade ali para mim. E era por isso que eu não me interessava. Não era uma coisa que me chamasse a atenção. Combinado com o fato da editora praticamente não ter feito divulgação desse livro. E a capa, convenhamos, não é uma capa, assim, muito atrativa, né? Na verdade, esse livro não tem muitas capas bonitas em lugar nenhum. Eu acho que a mais próxima, assim, que talvez me chamasse a atenção é da edição em espanhol. Mas ainda assim, não é uma edição que chame muita atenção, por exemplo, se você estiver passando numa livraria. Ah, Rô, mas a gente não pode ficar julgando o livro pela capa, por isso, por aquilo. Gente, o livro continua sendo um produto, tá? Não importa o quanto você tente romantizar a ideia de livro. Ele é um produto, sim. Então, ele tem que ter coisas atrativas visualmente para pelo menos te instigar a você pegar o livro e querer ler a sinopse, por exemplo. E esse livro aqui nem para se ajudar, né? Não tem nada marcado sobre thriller psicológico na capa. Então, assim, passando super despercebido. Aí eu que gosto desse tipo de livro, que teoricamente seria o público-alvo, simplesmente nem sabia que esse livro poderia me agradar, porque ele não estava sendo vendido da forma correta. Aí a própria editora, que deveria, né, tá fazendo aí o papel da divulgação para fazer a gente se interessar e ler o livro, simplesmente não conseguiu fazer isso. Quem conseguiu foi a Thaisa, lá do Livro em Livros, e a Devine, do Gato no Livro. Eu vou deixar as redes sociais, canal delas, tudo aqui embaixo pra vocês conhecerem o trabalho delas, tá bom, gente? E assim, gente, eu sou a pessoa mais tranquila de você conseguir me convencer a ler um livro. Se você chegar pra mim e falar, ah, é do gênero tal, ah, tem esse elemento aqui, às vezes já é o suficiente pra me convencer. Não fizeram nada com esse aqui, tá? Foram elas 2 que me fizeram realizar essa leitura. E aí a gente entra no outro assunto, né, que é a questão de resenhas em geral. Eu sei que muita gente não gosta de assistir resenha. Já temos aí o problema aí da geração TikTok, que muitas vezes querem que a gente apresente 1000 justificativas pra você ler o livro em 15 segundos. Isso não existe, tá? Não tem como você conversar sobre um assunto em 15 segundos. E aí também essa coisa de não gostar de ver resenhas, por exemplo. Ah, às vezes é um autor favorito. Porque autor favorito não importa o que você acha. Eu vou ler do mesmo jeito. Então, assim, não estou buscando, ah, será que é bom eu ler esse livro? Será que se encaixa pro meu gênero? Não, eu já sei que encaixa. Eu já sei que eu gosto daquele autor. Eu vou assistir depois pra conversar com você. Eu entendo, isso é super normal, tá, gente? E eu também sei que tem gente que não gosta de ver resenhas aqui no YouTube, porque às vezes a pessoa põe lá no título resenha e quando você clica, ela começa a resumir o livro e você recebe um spoiler assim de graça, sabe? E é complicado. Eu já caí várias vezes nessa, já peguei vários spoilers assim, só que aí a pessoa que tá fazendo o vídeo tem que ter o discernimento, né, do que é resenha e do que é resumo. Eu entendo que é um risco que a gente corre. Tanto que foi a partir disso que eu comecei a filtrar os produtores de conteúdo que eu consumia. Então, assim, eu entendo o fato de algumas pessoas não assistirem resenhas, mas é uma coisa que eu gosto de ver, porque são nesses tipos de vídeos que eu acabo descobrindo livros que iriam passar despercebidos, que eu não leria, e quando eu vejo aquela resenha daquela pessoa, eu vejo assim, ah, tem um elemento assim que eu gosto, tem isso aqui que me atrai. É um livro que se encaixa com o meu gênero, mas a capa não me dizia nada. Eu precisava de alguém pra conversar.
E é por isso que eu acho as resenhas tão importantes, tá? E pelo menos aqui no canal eu sempre aviso, olha, não vai ter spoilers. Quando tem spoilers, eu normalmente aviso no vídeo e eu ainda coloco a minutagem pra pessoa não correr risco de nada, tá? Pra, por exemplo, saber o momento em que ela tem que fechar o vídeo pra não estragar a experiência dela. A questão é que se não fosse por resenhas e tudo mais de produtores de conteúdo, eu ia deixar muito o livro passar e esse aqui seria um desses casos. Então agora que eu já falei algumas coisas que eu precisava conversar com vocês, a gente pode começar efetivamente a falar sobre o livro. E aqui em Nós Nos Espalhamos nós vamos ter uma mistura de drama com thriller psicológico, porque nós vamos conhecer a Penny, que ela já é uma mulher idosa, ela tá apresentando ali alguns problemas de memória, ela também não pode ficar sozinha depois de alguns incidentes. Ela começa a apresentar alguns sinais de paranoia, até que ela descobre que o companheiro dela já tinha deixado as coisas meio que organizadas para quando que isso acontecesse, ela fosse levada para uma casa de repouso. E a minha experiência de leitura com esse livro, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira, que vai realmente para esse lado do drama, sobre a velhice em si, e a segunda parte é onde ele arrasta a gente direto, assim, de cabeça pra esse estilo de thriller psicológico e de sonho febril, que inclusive foi isso que me ganhou nesse livro, tá? O início dele realmente bateu uma bad, sabe? Bateu uma tristeza, porque ele começa a trabalhar vários aspectos de como que a velhice pode ser uma situação muito solitária e cruel também, né? É porque, assim, na velhice a gente começa a perceber que o nosso corpo não permite que a gente faça determinadas coisas. E isso já é bem triste por si só. Você começa a se sentir muito limitado pra tudo. E quando eu falo solitário, eu não tô falando no sentido de tipo assim, ah, o idoso foi abandonado pela família. Não tô nem entrando nesse mérito, porque isso aí é uma coisa complicada, gente. Porque tem idoso que tem realmente parente, filho, que são ingratos, que são escrotos. Tem, isso existe, isso acontece. Mas a gente também tem que lembrar que tem o fato de que gente ruim também envelhece. E às vezes é só o karma cobrando, né? Então, assim, eu não tô nem entrando nesse quesito. Eu tô falando de solitário no sentido de que às vezes você só é o último daquele ciclo, sabe? Às vezes todas as pessoas que você gostava, que você amava e que super estariam ali pra te dar apoio e cuidar de você, às vezes essas pessoas já faleceram. E isso acaba deixando a pessoa muito com aquele sentimento de falta de pertencer a algum lugar. O livro também vai trazer algumas questões sobre quem nós somos de verdade a partir das nossas memórias. Também vai trazer algumas questões ali de conformismo. E tudo isso acaba sendo apresentado através da Penny. Inclusive, ele transmite isso de uma forma muito eficiente dentro da história, porque a gente entende o que ela tá passando. Agora, sobre a questão do thriller psicológico mesmo, gente, desde o início, assim, primeiras páginas mesmo, a gente entende que o autor vai querer trabalhar a questão de esses sintomas, essas coisas que ela tá achando que viu, a forma que ela se questiona a respeito do que as pessoas estão falando pra ela, são sintomas da velhice? São sintomas de demência? Ou essas coisas absurdas que estão acontecendo são reais e tem alguém realmente influenciando tudo em torno da Penny? Isso fica bem claro desde o início, só que as coisas vão escalando no decorrer dos capítulos, né? Principalmente a partir do momento em que ela chega nessa casa de repouso. Porque assim, gente, num primeiro momento, ela é super bem recebida, ela é super bem tratada, mas a gente que tá lendo, existe um certo incômodo, existe uma estranheza na própria escrita que diz pra gente que não tá tudo bem, que tem algo errado nesse lugar. A localização e o ambiente físico em si já é uma coisa que a gente estranha. Tem algumas regras especificamente que tu olha pra aquilo e tu pensa assim, tá, por que isso, sabe? Tem alguns comportamentos ali de pessoas que você olha pra aquilo e é bem esquisito. E ao mesmo tempo, o autor deixa a gente confuso porque a maneira que ela é bem recebida ali, você fica pensando assim, nossa, mas até eu queria ser bem recebido assim em algum lugar, sabe? De me sentir cuidada. Só que por trás a gente sente toda essa estranheza. E nessa questão do thriller psicológico, eu acho que vai dividir o público um pouco. E eu não tô nem falando no quesito assim, ah, gostar ou não. Eu tô falando de percepção mesmo. Tem gente que vai olhar pra isso aqui e vai pensar, nossa, que triste o que a velhice faz com a mente humana. E achar que tudo é só loucura e demência da Penny. E tem um outro público que é onde eu me encaixo, que vai embarcar nesse surto e vai acreditar que não é só coisa da cabeça dela. Obviamente eu opto pelo absurdo, né? Porque isso sempre deixa as histórias mais interessantes. E mesmo que seja um livro que cabe mais de uma interpretação aqui, eu acho que foi bem claro a intenção principal do autor aqui. Óbvio que o autor também toma algumas liberdades literárias para poder construir o plot dentro dessa história. Ele não vai mastigar a explicação disso pra você, mas tem alguns elementos que são deixados
desde o início do livro como pistas. Provavelmente a galera que é da área de biológicas pode até pegar essas pistas um pouco mais rápido, mas assim, não é uma coisa que deixa a história tão óbvia. Por exemplo, eu consegui sacar alguma dessas pistas num determinado ponto do livro ali, porque a partir do momento que eu pensei, meu Deus, ele vai fazer isso, e eu comecei a teorizar as coisas na minha cabeça, eu queria continuar lendo pra saber se aquilo ia se confirmar, porque eu tava muito empolgada. É uma temática e um tipo de plot que eu simplesmente adoro, e eu achei que ele conseguiu fazer isso com maestria. E mesmo no momento que eu teorizei isso, eu não perdi o interesse em nenhum momento de ler o livro, eu tava lendo ainda mais rápido, porque eu queria chegar no ponto que tivesse essa confirmação. Inclusive, é horrível eu ter que fazer essa resenha sem mencionar uma certa palavra específica, porque senão eu entrego o plot. Eu também adorei a escrita dele, porque ela é extremamente fluida e ainda tem uma vantagem que esse livro tem capítulos extremamente curtos. E isso acaba instigando a gente a ler mais, né? Porque a gente olha assim, é só 1 ou 2 páginas. E a gente continua lendo, envolvido ali na história. E ele ainda traz essa estética de sonho febril, principalmente mais ali do meio pro final, sabe? Porque esse é um negócio, gente, que me pega, porque eu sou uma pessoa que eu sonho muito. E eu tenho sonhos completamente insanos. Todas as noites. Rô, o que é isso? Você tem pesadelos? Não, eu tenho sonhos doidos. E, inclusive, muitas vezes eu até me divirto com eles. Só que aqui ele conseguiu transmitir muito bem a sensação de sonho. Tem alguns cortes que são realmente abruptos. E quando a gente vai ver, a personagem já tá em outra cena, mas consegue fazer sentido dentro da história. E ele traz essa estética, assim, de sonho febril, que é pra deixar a gente confuso junto com a personagem, porque ela não sabe o que tá acontecendo e a gente tá acompanhando pelo ponto de vista dela. Então isso acaba mexendo com o nosso emocional quando a gente tá lendo, porque a gente começa a querer descobrir o que tá acontecendo junto com ela. Eu já vi isso ser feito em alguns outros livros, em filme também, e é difícil conseguir fazer isso de um jeito que seja instigante. E aqui ele conseguiu, então eu achei isso maravilhoso. Agora, sobre o final, eu confesso que eu queria um pouquinho a mais. Não no sentido de, tipo assim, o final não me deixou satisfeita. Na verdade, me deixou satisfeita. Ele faz muito sentido com tudo que estava sendo trabalhado desde o início do livro. A gente entende perfeitamente que existe uma ordem natural para a vida acontecer e que são as nossas memórias e experiências que fazem de nós quem nós somos de verdade. Isso faz todo sentido, tá, gente? Não tô reclamando, assim, do final. Só que a história é tão boa que eu queria um pouco mais. E ele conseguiu fazer eu me interessar pelos outros personagens também. Então eu queria saber um pouquinho mais de cada um. Que nem, por exemplo, aqui tem um personagem que ele é um enfermeiro, né? Eu adorei esse personagem, eu achei que ele tinha várias camadas ali, então ele era interessante. Só que eu queria saber como que ele foi parar ali. O que aconteceu com esse cara pra ele começar a trabalhar nesse lugar. O que era o passado, a vida dele. Só que são coisas que a Penny não tinha como saber. E, consequentemente, a gente também não. E tudo bem quanto a isso, porque isso prova mais um ponto do autor dentro do livro, que é justamente o fato de que não tem como a gente saber tudo. Mas ele consegue deixar as coisas de uma forma que permite você imaginar e teorizar sobre o assunto. Eu criei uma fanfic todinha dentro da minha cabeça pra esse enfermeiro. E o legal é porque ele faz isso de um jeito que é justamente pra ser instigante. Fazer você exercitar a sua imaginação. E não porque ele tá com preguiça de escrever, tá? Porque tem autor que tem dessas, né? Tem autor que bota os negócios assim muito vago, que parece que ele não sabia o que ele queria fazer. E aí ele te deixa a ver navios. Aqui isso não acontece. O seu cérebro é estimulado a completar certas lacunas e ter a compreensão de que não tem como a gente saber tudo de todo mundo sempre. Principalmente sendo um livro que é trabalhado em primeira pessoa. Então, mesmo que eu tenha essa curiosidade, eu adorei a forma que o autor soube, assim, brincar com a minha imaginação. Acho que tá mais do que óbvio que eu recomendo esse livro, afinal de contas eu amei. Principalmente quem gosta de thriller psicológico, de estética de sonho febril, vale a pena fazer essa leitura. Achei o livro muito eficiente da forma que foi abordado o envelhecimento em si, soube entregar entretenimento, ele tem um plot que não é todo dia que você encontra por aí, e óbvio que eu vou querer ler os outros livros desse autor. Um deles eu sei que eu vou ler em julho, que no caso é o livro Intruso, né, que vai ser a leitura coletiva do time da LX. E o outro eu já comprei também, que é o Estou Pensando em Acabar com Tudo, que inclusive tem filme na Netflix. Não tenho a mínima ideia do que se trata, gente. Depois, quando eu ler,
e descobrir, a gente conversa sobre. Mas assim, já sei que não vai ser só um drama. Inclusive, se você tiver lido algum dos livros desse autor ou tiver assistido os filmes e tudo mais, comenta aqui embaixo o que você achou. Vamos bater um papo real sobre isso. Me digam também se vocês tinham essa impressão de que os livros dele eram só de drama. Se vocês se interessaram sobre Nós Nos Espalhamos, vamos realmente conversar, tá? Deixem suas impressões aqui. Esse é um livro que eu realmente amei ter feito uma leitura coletiva dele, porque a gente conversou bastante dentro do grupo. E o engraçado foi que eu consegui terminar ele antes das metas. Então, mesmo estando numa leitura coletiva, eu não podia falar certas coisas ainda, porque seria spoiler pra galera que ainda tava lendo, né? Porque eu terminei antes da hora. Aí teve um dia que eu tive um surto, e eu acho que era de madrugada, gente, eu mandando vários áudios pra Thaís. Amiga, desculpa a loucura. Mas é porque eu tava realmente empolgada e só você tava aparecendo online. Então foi isso, tá? Enfim, gente, vamos conversar. Me digam aí se vocês se interessaram. Eu realmente adorei esse livro. Foi uma excelente surpresa nesse ano de 2024. Eu realmente não imaginei que eu fosse amar tanto essa história. E ele é um livro que eu sinto que ele vai crescer dentro de mim e que provavelmente eu vou fazer alguma releitura no futuro. E com certeza vou estar lendo os outros livros do autor, assistindo as adaptações e trazendo aqui minhas impressões pra vocês, pra gente realmente ter essa conversa. Então, por favor, não deixem de comentar, tá, gente? Vocês sabem que eu olho todos os comentários e que eu respondo todo mundo. Enfim, caso você tenha se interessado, o link de compra para os livros do autor vão estar aqui embaixo no box de descrição. E você comprando através desses links, você não paga nada a mais por isso, mas você ajuda o canal. E por favor, gente, não se esqueçam de deixar um like, tá? Pra ajudar na divulgação. Isso realmente ajuda. E se inscreva para você não perder os próximos conteúdos do canal. Eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo! E tchau!